Amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós hoje vamos dar continuidade à nossa série de estudos a respeito do aconselhamento a pessoas com depressão. E no estudo de hoje, nós vamos tentar entender os tipos de depressão. Sim, porque não há apenas um tipo de depressão. Geralmente, a depressão ela está frequentemente dividida em algumas categorias. E eu gostaria de trabalhar com os irmãos a respeito dessas categorias. Mas antes disso, gostaria de convidar você para que nós pudéssemos fazer a leitura daquele texto que é o texto base até o presente momento, daquilo que nós temos estudado, da maneira como o Senhor ele pode agir em nossas vidas, de tal maneira que nós podemos sair vitoriosos frente às depressões e às tristezas que passamos na vida. O Salmo 116, do versículo 1 ao versículo 8, fala a respeito de como o salmista ele orou a Deus e Deus o tirou daquele estado de profunda tristeza. Ele diz assim, o salmista: Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado, e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Amém e amém. Eu quero convidar você para que nós possamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. Curve a sua cabeça onde está e oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estudarmos, ó Deus, a respeito desse tema tão relevante e tão comum nos dias de hoje, que é a depressão. Sobretudo, ó Deus, obrigado porque o Senhor tem nos ensinado que nós podemos ser úteis na vida de outras pessoas. E rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, que esse intento, ó Deus, possa ser cumprido em nós. E nós possamos ser úteis, ó Deus, na vida de outros. E que através, ó Deus, da ação do Teu Espírito Santo, nós possamos, ó Deus, ser capacitados para essa finalidade. É assim que nós te oramos, ó Deus, rogando a Tua bênção para o estudo dessa ocasião, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, hoje, como falei para vocês, nós vamos falar um pouco sobre os tipos de depressão. Geralmente, irmãos, quando nós falamos sobre classificação de depressão, nós estamos falando geralmente de algumas categorias. Geralmente, a depressão ela está dividida em duas categorias principais. Então, os especialistas, eles dizem que existe uma depressão que é do tipo reativo e existe um outro tipo de depressão que é do tipo de depressão endógeno, certo? O que é a depressão reativa? É aquela que é marcada por algum gatilho, certo? Alguma coisa que aconteceu na vida do indivíduo e ele reagiu de uma maneira depressiva, de uma maneira triste àquela reação, àquele problema. Já a depressão endógena já é mais relacionada ao nosso corpo, alguma disfunção do nosso organismo. Então, via de regra, a depressão ela tem sido categorizada de duas maneiras.
uma depressão reativa e uma depressão endógena. Mas hoje, à luz da palavra de Deus, eu gostaria de considerar não apenas essas duas categorias, mas uma terceira categoria também, tá? Então, eu quero falar de 3 tipos de depressão que nós podemos, de fato, encontrar à luz do ensino da palavra de Deus. Nós vamos começar, portanto, falando um pouco sobre a depressão reativa. O que é a depressão reativa? A depressão reativa, ela é geralmente marcada pela presença de algum gatilho, como eu acabei de falar. De repente aconteceu algum fato estressante na vida da pessoa. De repente, como a gente estudou na aula passada, né? De repente, um conjunto de pensamentos inúteis veio à mente da pessoa, certo? E isso serviu de um gatilho, portanto, para a depressão reativa. Eu gostaria de citar aqui alguns tipos de casos onde a depressão reativa ela ocorre. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar a respeito do pecado como um gatilho para a depressão reativa. Existem pessoas que estão deprimidas hoje por causa de pecados que elas cometeram. Isso pode ser tanto relacionado a pessoas crentes quanto a descrentes, porque a despeito da pessoa ser crente ou não, Deus criou para que a pessoa ela viva em santidade de vida para a glória do Senhor. E quando até mesmo o ímpio ele comete pecado, ele está suscetível, portanto, a viver uma profunda tristeza por conta daquele pecado que ele cometeu, certo? E nesse caso do ímpio, se o ímpio pecou e ele está deprimido por conta desse pecado, a cura dele vai ser o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. E nesse sentido, o conselheiro, o que está trazendo um consolo para a vida desse incrédulo que está em pecado, o que o conselheiro tem que fazer é evangelizar ele, certo? Porque tristemente muitos descrentes deprimidos, eles estão sendo tratados com produtos químicos, mas muitas vezes o que eles estão precisando é justamente de conversão, de arrependimento de vida, porque a causa da sua depressão não é alguma disfunção orgânica. Às vezes é, mas muitas vezes não é. Às vezes o problema dele é justamente algum pecado que ele veio a cometer, certo? Já no caso do crente, a depressão ela também pode ser o resultado de pecado ou de pecados específicos. Você lê, por exemplo, o Salmo 32, o salmo que Davi escreveu. No Salmo 32, Davi ele está contando a respeito da sua depressão profunda, justamente por conta de pecados que ele havia cometido, a respeito de um pecado em especial que ele havia cometido. O Salmo 32 diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, ou seja, feliz é aquele que o pecado é perdoado. Bem-aventurado, ou seja, feliz o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, veja, meus irmãos, que a depressão, ela ocorre na vida do crente por conta de alguns pecados que ele, porventura, tenha cometido, em específico. A nossa confissão de fé de Westminster, ela admite essa possibilidade lá no capítulo 5, seção 5ª, quando diz o seguinte: o sapientíssimo, justíssimo e graciosíssimo Deus, com frequência deixa por algum tempo seus próprios filhos à mercê de multiformes tentações e da corrupção de seus próprios corações,
com o fim de castigá-los pelos seus pecados anteriores. Então, a nossa confissão de fé, ela está admitindo aí, de uma maneira muito clara, meus irmãos, que muitas vezes as nossas tristezas, na verdade, algumas depressões, elas são causadas pela permissão de Deus para que nós venhamos a ver o quão problemático, o quão ruim e o quão maléfico são os nossos pecados. E ele assim nos deixa para que nós venhamos a nos afastar desse pecado e nos aproximar mais dele. Portanto, para o cristão, as causas espirituais da depressão, elas geralmente envolvem comportamentos que o cristão sabe que são errados, nos quais ele ainda está persistindo de forma deliberada, de forma arrogante. Isso se constitui, irmãos, uma contínua rebelião contra Deus. Obviamente, isso vai além daqueles pecados que nós julgamos gravíssimos, porque geralmente o crente, ele acha que o pecado gravíssimo é somente o adultério, o roubo, uma agressão física. Mas o indivíduo, ele pode estar passando por uma depressão por outros pecados que não sejam necessariamente esses. Na verdade, ocorrem vários pecados em nossas vidas que nós julgamos de pouca importância, mas que, na prática, eles acabam tendo um poder muito grande sobre o nosso sentimento, sobre os nossos ânimos. Por exemplo, se você torna uma pessoa, além de Deus, o centro de sua pessoa, e você perde aquela pessoa, você tende a se tornar uma pessoa isolada, uma pessoa sem propósito. E talvez você não entenda isso, mas a Bíblia diz que isso é idolatria. Ou seja, em vez de você viver para a glória de Deus, você está vivendo para outra pessoa que Deus criou. Isso é idolatria. E é necessário, irmãos, arrependimento de pecado. Não tem problema nenhum você amar, por exemplo, o seu cônjuge. Não tem nenhum problema de você amar e honrar seus pais. Nesse sentido, você está cumprindo os mandamentos da palavra de Deus. Mas você não pode viver para eles e para a glória deles, mas sim para Deus. De tal maneira que você, porventura, se perder um ente querido, você tem que refletir e, de repente, pedir até perdão a Deus, por causa justamente desse pecado que hoje lhe impede que você goze e seja feliz na presença de Deus. Um outro exemplo dessa mesma categoria de pecados que muitas vezes nós cometemos, mas que muitas vezes a gente não acha sério ou não acha um pecado muito grave. Por exemplo, se você sente como se tivesse falhado aos olhos das outras pessoas, e se o seu sucesso e as opiniões de outras pessoas são de extrema importância, você pode cair em depressão. Você está sendo levado a imaginar que somente aquilo que as outras pessoas pensam é aquilo que realmente importa. Mas você consegue ver a raiz espiritual disso tudo? Você, no fundo, está achando que seu sucesso depende da opinião de outras pessoas. Na verdade, a opinião das outras pessoas se tornaram os seus ídolos. Elas são mais importantes para você do que aquilo que Cristo pensa, ou mais importante do que até servir a Cristo. Isso é um pecado. E isso tem um poder potencial de lhe causar uma depressão.
de você ter temor dos homens. Eu ainda posso acrescentar um caso clássico de depressão causada por questões espirituais. Por exemplo, se você está irado com alguém e não pratica o perdão para essas pessoas, você pode facilmente estar entrando numa depressão. Sim, porque a pessoa irada, ela pensa inconscientemente, logicamente, que agindo dessa maneira, de uma maneira irada, de uma maneira que não libera perdão para as pessoas, ela vai se livrar de outra pessoa. Mas a verdade, irmãos, o que ocorre é justamente o inverso. Essa pessoa, na verdade, ela acompanha você para onde quer que você esteja indo, inclusive nos seus pensamentos. Se você não perdoa alguém com quem você está irado, você, na verdade, acorda com essa pessoa, você vai para o trabalho com essa pessoa, você faz refeição com essa pessoa, você toma banho com essa pessoa dorme com você, você passa o dia inteiro pensando nessa pessoa. E não é à toa, então, portanto, que você pode cair em depressão por causa justamente de não estar liberando perdão para essa pessoa, porque a fórmula é muito simples. Tristeza mais ira igual a depressão. Se esse for o seu caso, ou o caso de uma outra pessoa que você está aconselhando, isso só mostra que nós não estamos prontos a confiar em Deus para sarar o nosso coração ferido. E nós julgamos imaginando que nós devemos, portanto, fazer justiça com os nossos pensamentos ou com as nossas próprias mãos. E não deixamos Deus julgar as nossas causas. Portanto, o que você deve fazer como cristão ou como conselheiro cristão é que você deve julgar e lidar com a sua tristeza e com a sua ira, derramando o seu coração perante Deus. E eu aconselho, por exemplo, você usar os salmos como suas orações. Se você não consegue orar a Deus e externar a Ele aquele sentimento de ira dentro do seu coração ou de perdão, procure salmos que fazem isso. E peça por fé a fim de que Deus ele possa confiar, a fim de que você possa confiar em Deus como seu defensor, como seu auxílio, como seu protetor, como seu ajudador. Então, o pecado, ele é o primeiro gatilho que eu gostaria de citar aqui na depressão reativa. O segundo gatilho da depressão reativa, que eu gostaria de chamar a sua atenção, é o estresse. Sim, meus irmãos. Por que eu estou citando o estresse aqui? Nós vivemos numa época que nós estamos cheios de compromisso. Cada um de nós tem uma agenda assim, cheia de tensão, cheia de encontros, cheia de compromissos. E isso causa uma tensão em maior ou menor grau. Todos nós vivemos numa época onde nós somos muito mais ocupados e temos muito mais obrigações que os nossos avós e bisavós, por exemplo. E isso causa uma tensão dentro de nós. E eu comparo essa tensão ao esticar de um pedaço de elástico. Lembra o elástico? Aquela tirinha de elástico? Se você esticar o elástico, você vai poder estender esse elástico por 2 ou até 3 ou até mais vezes o tamanho original desse elástico. Contudo, quanto mais você estica esse elástico,
maior é a tensão sobre a borracha e menos flexível ele se torna. E quanto mais você estica, o perigo é maior, portanto, de finalmente esse elástico partir-se, certo? Assim como o elástico, todos nós, meus irmãos, somos esticados de vez em quando pelas pressões e pelos compromissos da vida. Nós somos esticados, por exemplo, por acontecimento da vida sobre o qual nós temos pouco controle. E pelo nosso estilo de vida também, muitas vezes, sobre o qual temos considerável controle. Muitas vezes nós pensamos que temos que passar o dia super atarefados. É verdade, nós temos que trabalhar, meus irmãos, mas nós temos um limite. Tal como essa fita elástica, nós podemos romper inesperadamente. Então, tome cuidado. Tome cuidado. Porque nossos corpos, eles funcionam, por exemplo, como um computador. Você tem um computador e, de repente, no computador você abre vários programas e você opera esses programas ao mesmo tempo. E você vai perceber que, se você abre vários programas no seu computador, o seu computador ele vai ficar mais lento. Isso diminui o poder de processamento dele. E se você abre vários programas, você corre o risco do seu computador travar. Isso é algo que alguns chamam de colapso nervoso na vida da pessoa. Se a pessoa faz várias coisas ao mesmo tempo e ela não tem, por exemplo, um tempo apropriado para dormir, se ela não tem um dia de descanso, por exemplo, se ela está toda hora ligada, isso tem um poder de travá-la e da mente dela entrar em colapso, e isso causar uma depressão. O estresse, portanto, é o segundo gatilho para a depressão reativa. O terceiro tipo de depressão, ou o terceiro gatilho de depressão reativa, é o estilo de vida. É o estilo de vida da pessoa. Acontece que a proporção de tempo e energia que nós destinamos ao nosso trabalho, à nossa socialização, às compras, às viagens, à recreação, a exercícios, a descanso, ao sono. Isso tudo está relacionado ao nosso estilo de vida, certo? Muito do aumento da pressão e ansiedade que hoje em dia as pessoas passam, na maior parte das vezes, é o resultado de um estilo de vida desequilibrado, certo? No qual as pessoas estão, por um lado, trabalhando muito pesado e gastando muito com o seu trabalho, mas, por outro lado, estão se exercitando, estão descansando e dormindo muito pouco. Esse super esforço, meus irmãos, além das nossas capacidades e habilidades, não está glorificando a Deus em nosso corpo, nem no nosso espírito. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo de número 10, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo, ele fala que o estilo de vida de algumas pessoas não glorifica a Deus. E se não glorifica a Deus, irmãos, acaba de que a pessoa ela não vive de acordo com o propósito pelo qual foi criada. Se ela não vive de acordo com o propósito pelo qual ela foi criada, ela acaba, assim,
de alguma maneira, vivendo de uma maneira contradizente aos seus instintos naturais que Deus colocou. E esse estilo de vida, portanto, acaba de alguma maneira afetando a sua emoção, os seus pensamentos. Portanto, se você for aconselhar uma pessoa com depressão, ou se você mesmo está com depressão, você tem que, de alguma maneira, montar uma agenda na sua vida que contemple todas essas categorias que eu disse a princípio. Por exemplo, você tem que ter um tempo para trabalho, você tem que ter um tempo de recreação, um tempo de socialização com a sua família, com os seus amigos. Você tem que ter um tempo, quem sabe, para viajar. Você tem que ter um tempo para descansar. Você tem que ter um tempo para dormir. Do contrário, você vai acabar, de alguma maneira, violando o sexto mandamento. Certo? O sexto mandamento fala a respeito de algo muito importante em nossas vidas. Lá em Êxodo, no capítulo de número 20, versículo de número 15, tá? Versículo de número 14, diz o seguinte: o quinto mandamento, não, versículo 13, não matarás, certo? O nosso breve catecismo de Westminster, lá na pergunta de número 68, interpreta esse quinto mandamento aqui, certo? Como ele sendo, aliás, é o sexto mandamento, perdão, é o sexto mandamento, o quinto mandamento é honrar pai e mãe, o sexto mandamento, não matarás. Ele interpreta esse mandamento da seguinte maneira, de que ele requer de nós todo empenho legítimo para a preservação da nossa própria vida. De tal maneira que, mesmo você não desferindo sobre você um golpe letal com a faca, ou com um revólver, ou com qualquer outra arma, mas se você tem um estilo de vida que, de alguma maneira, prejudica a preservação da sua própria vida, você está pecando. E você tem que mudar esse estilo de vida. Então, o estilo de vida equivocado e errado é mais um gatilho para a depressão reativa. Um quarto gatilho para a depressão reativa é aquele que nós tratamos na aula passada a respeito de padrões errados de pensamento. Quando a pessoa ela pensa errado, ou quando ela interpreta errada a realidade que está à sua volta, ela corre o risco de cair em depressão. Que tipo de pensamentos são esses? Foram aqueles que nós estudamos na aula passada. Falsos extremos, falsa generalização, falsos filtros, falsa leitura mental, falsa adivinhação, falsa responsabilidade, enfim. Esses falsos tipos de pensamento, eles podem ser aprendidos desde cedo na vida. E isso causa um problema enorme na vida das pessoas. Por exemplo, existem pessoas que aprenderam esses falsos padrões de pensamento com seus pais. Isso criou raiz profunda na sua personalidade. Elas são profundas porque é justamente na infância, irmãos, que as formas centrais de encarar a vida são primeiramente aprendidas. Justamente através do nosso relacionamento com figuras importantes, como os nossos pais, os nossos irmãos e outras pessoas que você convive com maior frequência. E nesse relacionamento, ou nesses relacionamentos, você pode ter recebido amor, você pode ter recebido consistência, você pode ter recebido apoio, mas às vezes pode ter ocorrido justamente o contrário. Em vez de você ter recebido amor, quem sabe você recebeu, por exemplo, rejeição, você recebeu inconstância,
incompreensão. E isso pode ter, de alguma maneira, prejudicado os seus padrões de pensamentos com o qual você cresceu e se desenvolveu, certo? Esses modos centrais de encarar as coisas, elas são importantes, porque, de alguma maneira, elas são aquelas crenças fundamentais, certo? As crenças mais fundamentais que nós temos foram aquelas que nós aprendemos com as pessoas que nós convivemos na nossa infância, na nossa adolescência. Esses modos centrais de encarar a vida, elas podem ser baseadas, portanto, em temas positivos, certo? Ou em temas negativos. Ambos podem estar equivocados ou estar certos, certo? Mas de alguma maneira, isso pode estar relacionado a um pensamento equivocado. Por exemplo, você pode pensar muito bem acerca de si mesmo, em temas positivos. Você se acha uma pessoa muito boa. Você se acha uma pessoa muito promissora em alguma coisa. Isso pode estar equivocado. De repente você acha que você pode desenvolver muito bem determinada profissão, porque os seus pais passaram a vida inteira dizendo que você devia ser um doutor, uma doutora, se formar naquilo, naquilo outro. Mas, na verdade, a sua estrutura não é para aquilo, certo? E quando você começa a desenvolver aquela profissão, você até se forma naquilo, você não encontra prazer, não encontra gosto naquilo, porque aquilo não foi a vocação que Deus lhe conferiu. Mas foi algo que você aprendeu, que você cresceu escutando seus pais dizendo que você devia fazer aquilo, certo? Isso é um tema positivo equivocado. Um tema negativo. Você se acha um fracasso, você se acha uma pessoa ruim, você se acha uma pessoa imprestável, uma pessoa desprezível, certo? Você se acha uma pessoa tola, uma pessoa fraca. Pois bem, muitas pessoas elas desenvolvem essas crenças fundamentais durante a sua infância e essas crenças, portanto, elas podem permanecer conosco a vida inteira, afetando as nossas emoções, o nosso sentimento, a maneira como nós lidamos com a vida. O fato, irmãos, é que quando nós nos sentimos para baixo, ou quando nós estamos estressados, esses falsos padrões de pensamento latentes tendem a ocorrer mais frequentemente e tendem a dominar o nosso pensamento e a nossa vida. Isso frequentemente pode levar à depressão. E ela pode piorar o quadro depressivo. E se houver persistência, pode tornar o restabelecimento da pessoa, certo? Do ânimo da pessoa, algo muito difícil. Ok? Então, irmãos, nós tratamos a respeito desses 4 tipos de depressão reativa. Depressão por pecado, depressão por estresse, depressão por estilo de vida, depressão por padrões errados de pensamento. Isso tudo são maneiras erradas de reagir à vida, certo? Aos acontecimentos da vida. Isso tem o poder de causar depressão. O segundo tipo de depressão que eu gostaria de tratar nessa ocasião com os irmãos é a depressão endógena. Eu falei que eram 3, né? Essa é a segunda. A depressão endógena. O que é a depressão endógena? A depressão endógena é aquela depressão que a gente supõe que ela tem uma origem orgânica, uma origem biológica, tá? Não me entenda mal com aquilo que eu estou dizendo aqui nesse exato momento. Eu tenho afirmado até aqui que o pecado pessoal, ele pode causar ou ele pode contribuir para a depressão, para a ansiedade.
Mas a depressão, ela pode não ser resultado de um pecado pessoal, de um pecado individual, mas sim do caso do indivíduo viver em um mundo caído e ter um corpo caído, certo? Assim como a maldição assim como existe a maldição sobre esse mundo, e a maldição sobre esse mundo pode causar problemas, por exemplo, no nosso coração, no nosso fígado, no nosso pâncreas, nos nossos olhos ou em outras partes do corpo, nós podemos também ter problemas com o nosso cérebro, que podem afetar o modo como nós pensamos e até mesmo a nossa personalidade. Porque o cérebro, irmãos, o cérebro ele é o órgão mais complexo do nosso corpo. E é possível que ele seja o mais afetado de todos os nossos órgãos pela queda, pelo pecado. E por conta disso, nós podemos aceitar que esse órgão possa, às vezes, falhar ou até mesmo parar, embora isso necessariamente não seja a nossa culpa, não seja por algum pecado imediato nosso, mas por causa do pecado lá de Adão, o pecado que Adão ele cometeu lá no Jardim do Éden. Então, a depressão, ela pode ser, eu estou advogando aqui, ela pode ser causada por alguma enfermidade do nosso corpo. Eu não sou médico, tá? Eu não quero clinicar, eu não tenho como receituar nada. Mas, pelo que sei, atualmente nós sabemos que existem algumas enfermidades que têm efeitos depressivos sobre a vida das pessoas. Tire, por exemplo, o mal de Parkinson, derrame cerebral. A gente sabe que pessoas que têm esclerose múltipla, ela tem esse problema. Lembre-se do Alzheimer. Pessoas com epilepsia também são suscetíveis à depressão. Pessoas com lúpus, pessoas com hepatite, mulheres no pós-parto, hipertireoidismo ou hipotireoidismo e qualquer outra doença crônica, ela de alguma maneira ela tem o poder de levar o nosso organismo à depressão, porque ela tem efeitos depressivos. E é por essa razão, meus irmãos, que eu estou considerando a depressão endógena, porque ela pressupõe alguma disfunção orgânica, alguma disfunção física, alguma disfunção biológica. Então, aquele desânimo sem fim que uma pessoa está passando, ela pode ser fruto de desequilíbrios na bioquímica cerebral dela, pode ser algum problema na oferta, por exemplo, ou a diminuição na oferta de neurotransmissores, como a serotonina, que está ligada à sensação de bem-estar. Além disso, esse tipo de depressão pode ter ligações com a predisposição genética do indivíduo, certo? Às vezes, o pai ou o avô do indivíduo teve problemas orgânicos, biológicos, e isso foi transmitido. E existe uma predisposição genética, isso foi transmitido na genética do indivíduo. Eu não estou negando, irmãos, eu quero deixar muito claramente aqui, e que obviamente eu não estou negando que cada um é responsável pelo modo como corresponde às falhas e os problemas mecânicos, químicos ou elétricos do seu próprio corpo. Eu não tô negando isso. Mas eu estou dizendo, irmãos, que em casos assim, é necessário nós termos, de alguma maneira, algo mais do que um aconselhamento bíblico, certo? Nesses casos, talvez é necessário o uso também de medicação.
A medicação, ela, nesses casos, não é meramente não será necessariamente um alívio para os sintomas, mas um tratamento para as causas físicas da depressão. Alguns entendem que o crente não deve fazer uso de medicamentos no combate à depressão. E eles alegam que a Bíblia é suficiente para todas as coisas. Meus irmãos, eu sou reformado. E eu creio que a Bíblia ela é suficiente para as nossas vidas, mas ela é suficiente para aquilo a que ela se pretende ser suficiente. Isso é óbvio. Para mim, isso é óbvio. A Bíblia, por exemplo, ela é suficiente para mim no que toca ao meu conhecimento de Deus. A Bíblia é suficiente para mim no que toca a reconhecer aquilo que eu devo fazer para a glória de Deus. A Bíblia é suficiente para mim no que diz respeito ao meu conhecimento a respeito da fé em Jesus Cristo. Mas a Bíblia, por exemplo, ela é suficiente para realizar uma cirurgia de catarata? É óbvio que não. A Bíblia, ela tem alguma informação, por exemplo, de como eu devo trocar o pneu do meu carro? É óbvio que não, irmãos. É lógico que não. A Bíblia, ela é suficiente para assuntos relacionados à nossa salvação, à nossa glória de Deus, à nossa fé, ao modo como nós devemos criar uma sociedade que honre a Deus, certo? Ou seja, do que diz respeito à nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo, para amar Deus, para amar o próximo, a Bíblia é suficiente para essas coisas. Mas no caso, irmãos, de problemas de disfunção orgânica, nós temos que entender que nós precisamos de ajuda médica, tá? Nós precisamos de ajuda médica. Os médicos, eles foram vocacionados por Deus para ajudar nesses casos, ok? Quem sabe você está se perguntando agora, mas pastor, como é que eu vou distinguir a depressão reativa da depressão endógena? Como é que eu sei que a pessoa ela está doente, certo? E essa doença, de alguma maneira, tem colaborado para a depressão da pessoa. Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de fazer uma colocação. Pelo que eu li até hoje, a distinção entre depressão reativa e depressão endógena, ela não é tão precisa como muita gente pensa, certo? Ou como nós gostaríamos. É difícil. Tem um estudioso chamado Eder Welch. Eder Welch, ele disse o seguinte, que no momento não existe um exame de sangue que possa verificar se uma deficiência química é a causa da depressão. Não existe. Ninguém poderá diagnosticar um desequilíbrio químico convicto de estar totalmente certo, ou seja, de que isso foi a causa primária da depressão. Porque não há como saber isso com segurança. Ainda que existisse um teste para isso, o que não há, esse não pode dizer se o desequilíbrio causou a depressão ou é o resultado dela. Irmãos, isso que o Eder Welch falou é algo muito importante. Eu acho que isso aqui é um ponto muito importante. Tudo na vida é interpretativo. Quando você recebe um exame médico, você vai interpretar a respeito daquele exame. O médico vai interpretar aquele exame, certo? E se nós formos investigar bem, muitos dos casos daquilo que as pessoas imaginam que é uma depressão endógena,
na verdade, elas revelam a presença de um evento estopim. Às vezes, irmãos, a predisposição genética que a pessoa herdou de seu pai, ou de sua mãe, ou de seus avós, apenas está contribuindo para que um gatilho relativamente pequeno seja capaz de desencadear um processo depressivo grave. E o contrário também é verdade, certo? O contrário, às vezes, é verdade. Às vezes, você comete um pecado, e esse pecado é um pecado, aos seus olhos, simples, mas como você tem uma predisposição genética, você é uma pessoa melancólica por natureza, e aquilo, de alguma maneira, ela acaba servindo como algo que pode lhe trazer depressão mais rapidamente, ou uma depressão mais forte, se você se comparar com outras pessoas. De toda forma, em muitos casos, embora seja difícil a gente distinguir entre a depressão endógena ou a depressão reativa, em muitos casos é possível você distinguir, certo? Geralmente, a pessoa com depressão de causa física ou de causa endógena, ela tem, por exemplo, problemas com o sono, ela tem insônia, ou então hipersonia. A pessoa com depressão endógena, ela tem mudanças de peso significativa, fadiga, né? Aquela perda de energia, problemas com concentração, a alienação de coisas que ela achava agradável, que ela gostava de fazer, certo? Já a pessoa com depressão de causa espiritual, ela tem problemas com vergonha, ela tem um sentimento de culpa muito grande, ela tem medo, ela tem ingratidão, ela tem dificuldade com perdão, ela é uma pessoa que não tem esperança, é uma pessoa incrédula, uma pessoa com raiva. Você entendeu? Então, é justamente pelos sintomas que a gente pode ter uma noção se aquela depressão é uma depressão reativa ou uma depressão endógena. Por vezes, irmãos, será necessário avaliar essas possíveis causas da depressão com a ajuda de um pastor e de um médico também, sabe? Esse médico tem que ser um médico reconhecidamente cristão, certo? E de preferência, deve-se procurar um pastor e um médico que possam, de alguma maneira, trabalhar em conjunto. Eu conheço algumas igrejas em que o pastor, na igreja, o pastor e um membro da igreja, que é médico, eles acabam trabalhando juntos no processo de aconselhamento, né? E é um trabalho muito bem feito nesse sentido, né? Ok? Muito bem. Nós vamos dar mais um passo aqui. Eu já falei um pouco a respeito disso, mas eu quero tratar um pouco sobre o uso de medicamentos. Eu não sou médico, não faço receita de medicamento nenhum, certo? Mas é um assunto que as pessoas perguntam muito para mim: pastor, eu como crente, eu estou pecando se eu usar medicamento contra a minha depressão? A gente tem que pensar bem a respeito disso, irmãos. A gente tem que ser muito comedido antes de concluir que alguém precisa usar medicamentos. Porque a precipitação, nesse caso, pode trazer problemas seríssimos na vida da pessoa que está sendo aconselhada. Quais são os problemas disso? O primeiro problema de uma opção imediata pelo remédio, por uma explicação biológica para a depressão, é que, uma vez feita essa depressão,
Uma vez feita essa decisão de que a causa da depressão é uma depressão endógena, o nosso consulente ele pode imaginar que todas as demais perspectivas parecerão assim uma coisa superficial, uma coisa irrelevante. Por exemplo, se as pessoas deprimidas chegaram à conclusão de que o seu problema seja exclusivamente médico, qual é a razão de pedir que elas examinem, por exemplo, seus relacionamentos ou suas crenças básicas a respeito de Deus? Elas, logicamente, elas vão perguntar: por que eu devo me preocupar com questões surgidas devido ao meu sofrimento pessoal, quando um comprimidozinho que eu tomo vai me dar alívio, quase que imediato? Irmãos, algumas pessoas depressivas, elas descobrem que a medicação, ela fornece uma energia para enfrentar as dificuldades da vida. Elas descobrem isso. Já outras, elas acabam esquecendo das questões do coração reveladas pela depressão, só porque encontram um alívio temporário para aquilo que estão sentindo. Em alguns casos, meus irmãos, os remédios, eles aliviam um pouco o peso da depressão. Mas muitas vezes, ela funciona como se fosse uma aspirina. Ou seja, a aspirina ela tira alguns sintomas da nossa dor, certo? Mas a raiz dos problemas permanece. Isso também parecerá tão inútil quando, por exemplo, descrever exercícios físicos para a calvície. Se você diz para um calvo para ele fazer exercício físico, aquilo não vai servir muito. Muito provavelmente não vai nascer um fio de cabelo a mais na cabeça dele por causa daquele exercício físico. Irmãos, o exercício físico, ele ajuda o nosso organismo, mas isso não faz crescer cabelo. E essa analogia se dá também no que diz respeito à depressão. O fato é que antidepressivos não suprem a necessidade de você identificar e trabalhar a mudança de pensamentos e de pecados que, porventura, possam estar levando você ou outra pessoa que você está aconselhando à depressão. Certo? Porque muitas vezes, irmãos, o remédio ele só corrige metade do problema. E a outra metade? Corrigiu? Não corrigiu. Certo? Se você está aconselhando alguém que já usa antidepressivo, eu recomendo que você não discuta com essa pessoa se ela deve ou não continuar tomando a medicação, porque você não é médico, certo? Mas eu recomendo a você que você deva sentar com essa pessoa e conversar com ela. De repente perguntando para ela: olha, será que essa medicação é o único plano que você tem para combater a sua depressão? Você tem que perguntar: o que além de desequilíbrio químico poderá estar contribuindo de repente para a sua experiência depressiva? Porque às vezes o problema não é apenas uma disfunção orgânica, certo? Mas uma disfunção espiritual. Por isso você deve sempre levar ou aconselhar ao depressivo: não ponha as suas esperanças apenas na medicação. Olha, fulano, seja grato a Deus pela essa medicação lhe ajudar, mas não deposite suas esperanças na medicação apenas, em vez de confiar em Deus, em vez de confiar em Jesus. Se você fizer isso, você estará apenas dando continuidade ao ciclo depressivo. Você nunca estará bom completamente da depressão. Você nunca estará, portanto, fora da depressão completamente. E, meus irmãos, a minha experiência como pastor e conselheiro testemunha a respeito disso. Eu fui pastor, por exemplo, por 5 anos lá no interior do Ceará.
e eu fui pastor numa cidade onde, na época que eu pastoreava lá, havia um alto índice de depressão, um alto índice de suicídio. E, inicialmente, irmãos, quando eu ia aconselhar pessoas com depressão, eu procurava, assim, ser muito zeloso, certo? Quando algum crente passava por essa situação, certo? E eu sempre, como pastor, eu procurava alguns pecados que eu achava que poderiam estar ocultos na vida da pessoa. Eu sempre imaginava que a depressão era, de alguma maneira, uma depressão reativa. E com o passar do tempo, eu compreendi que muitas vezes eu estava lidando com pessoas cujos problemas não eram espirituais, porque as pessoas estavam vivendo com Cristo e para Cristo. Algumas dessas pessoas estavam entre os cristãos mais piedosos que eu conheci. E nesses casos, os medicamentos, certo? Antidepressivos, eles ajudaram muito, tá? Por outro lado, logo quando eu comecei o meu ministério, eu também aconselhei uma mulher que usava antidepressivo há anos. E ela não tinha melhora alguma. E depois de algumas sessões de aconselhamento, ela acabou percebendo que o problema dela era, em parte ou praticamente todo, um problema espiritual. E sem ela me contar, ela não me contou, ela também não foi ao médico, certo? Ela parou de usar o medicamento. E ela depois falou para mim, ela disse assim, meu Deus, pastor, eu tenho usado esses remédios faz tanto tempo, mas eu tenho a palavra de Deus para me orientar e o Senhor está ao meu lado. Para que eu vou continuar usando isso? Se eu sei que o meu problema não é isso. E pela graça de Deus, sabe, irmãos, ela está curada. Certo? Eu quero deixar muito claro para os irmãos que você tem que ter muito cuidado quando você vai trabalhar essa distinção. E você tem que ter muito cuidado mesmo para chegar para uma pessoa e dizer para essa pessoa deixar de tomar remédio, porque você não é médico. Você não estudou para aquilo, certo? Isso seria interessante você ter um aconselhamento junto com o profissional também da área da saúde em determinados casos, quando você chegou à conclusão de que aquele problema é um problema endógeno, certo? Uma vez chegada à conclusão de que a depressão ela é de caráter endógeno, o uso de medicamentos ela pode ser necessária. E eu sei que existem muitos pensamentos e ideias a respeito de antidepressivos, principalmente no meio evangélico. São mitos, são ideias falsas que se alojaram na mente do público, mas que são errados, certo? Eu vou citar aqui alguns. Existe muita gente que diz assim, olha, se você tomar um antidepressivo, você não será você mesmo. Se você tomar um antidepressivo, você vai ficar dependente dele. Se você tomar um antidepressivo, as pessoas vão olhar com desdém para você. Se você tomar um antidepressivo, isso significa que você está louco. E, gente, isso tudo é mito. Certo? O que de mais ruim ocorre com o uso de antidepressivos são efeitos colaterais, porque toda medicação tem alguns efeitos colaterais, certo? E nesse sentido, os antidepressivos, eles não são diferentes dos outros remédios. Geralmente, os antidepressivos podem causar sequidão na boca, podem causar diarreia, podem causar indisposição sexual, mas isso são apenas alguns efeitos colaterais mais comuns. Contudo, em geral, os efeitos não são tão severos. E algumas pessoas nem têm efeito, nem sentem efeitos colaterais. E os benefícios, certo, para o depressivo endógeno superam em muito as suas reações adversas ou seus efeitos colaterais, certo?
Diante disso, aqui então cabe um alerta. Lembre-se que pessoas depressivas são altamente tendentes a suicídio, tá? E você sabe que muitas vezes as pessoas elas cometem suicídio por meio de overdose. Então seria interessante, se você está aconselhando pessoas com depressão, a você pedir para que os familiares dessa pessoa elas possam, portanto, restringir a quantidade de remédio acessível a essa pessoa que está com depressão, para não correr o risco dela acabar agindo de alguma maneira e atentando contra a sua própria sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio corpo, tá? Eu gostaria de tratar aqui a respeito da depressão endógena ainda, que quando a gente aconselha pessoas que têm problemas de disfunção orgânica, mesmo assim a gente tem que dar uma prioridade para o coração, certo? Para a alma da pessoa. A maior parte dos profissionais da depressão tendem a perder de vista a essência espiritual da depressão. Às vezes as pessoas elas especializam-se nos tratamentos físicos e medicamentosos que poderão aliviar os sintomas físicos da depressão, mas se esquecem de ver a essência espiritual da depressão. Entre os tratamentos, as medicações, os antidepressivos, certo? Existem umas centenas deles e muitos poderão ser úteis, certo? Para a mudança no quadro depressivo. Eles não trarão a verdadeira esperança de melhora na vida, mas apenas poderão fazer com que você se sinta melhor. Mas a situação, ela continuará a mesma se você não se arrepender dos seus pecados, se você não entregar a sua vida a Cristo, se você, porventura, não pedir perdão para aquela pessoa que você fez mal, certo? Ou então, se você não perdoar aquela pessoa, os tratamentos físicos, certo? Os tratamentos medicamentosos, eles podem mudar sintomas físicos, mas somente isso, certo? Então, a despeito da importância que um tratamento medicamentoso possa ter sobre o depressivo, eu gostaria de afirmar que as questões do coração, elas devem ser a prioridade. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim, que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade, ou seja, esse treinamento espiritual, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que é e daquela que há de ser. Então, o coração, ele é o verdadeiro campo de batalha durante o sofrimento e ele merece uma máxima atenção da nossa parte. Na medida em que você aprende a colocar a sua esperança em Cristo, o seu trabalho, ele começa a colher benefícios eternos. Mas não é só isso. Como seres humanos, como seres físicos e espirituais, o nosso corpo físico poderá responder ao nosso crescimento espiritual. E geralmente ele o faz durante a depressão. Em outras palavras, enquanto o espírito, certo? A escritura e pessoa muito sábias orientam o depressivo, certo? Enquanto o espírito ele usa a escritura e pessoas muito sábias para orientar o depressivo, provavelmente essa pessoa depressiva ela vai se tornando cada vez mais leve. A sua dor, portanto, não vai ser tão avassaladora assim. Irmãos, eu gostaria de terminar a minha palestra nessa ocasião trazendo aqui o último tipo de depressão, que é a depressão soberanamente imposta. Esse último tipo de depressão,
É aquele tipo de depressão que eu disse a princípio, que muitas vezes não era considerado. A depressão reativa e a depressão endógena, elas são muito comuns. A maioria das pessoas, elas entendem que são depressões, são reais na vida do indivíduo, mas muitas vezes elas esquecem da possibilidade de haver uma depressão soberanamente imposta. O que é, portanto, uma depressão soberanamente imposta? É aquela depressão, irmãos, que Deus ele impõe sobre a vida de determinadas pessoas, para a sua própria glória e para o bem daquela pessoa. Se mesmo com a ajuda de um conselheiro e a ajuda de um médico também cristão, você não descobrir a causa da depressão, você deve considerar a possibilidade dessa pessoa, ou quem sabe de você mesmo, estar sofrendo por um propósito especial de Deus. Se esse for o caso, por mais estranho que isso possa parecer, Deus quer que você passe por essa depressão. Muito embora seja duro aceitar isso, irmãos, a última causa para a depressão pode ser justamente a soberania de Deus. A princípio, isso pode parecer uma imposição arbitrária, pode ser uma posição assim sádica contra ao sofrimento, mas o fato é que Deus muitas vezes tem motivos e propósitos amorosos em todo o seu modo de tratar os seus filhos. Os pregadores mais antigos diziam assim, que às vezes Deus põe os seus filhos para dormir no escuro. Um exemplo muito bem conhecido disso, bíblico, é o caso de Jó. Um exemplo menos conhecido para nós é o exemplo de Ezequias, que lá em 2 Crônicas, no capítulo 32, versículo 31, diz que Deus o desamparou para prová-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. E isso, meus irmãos, quando o texto diz que Deus o desamparou, isso não significa dizer que Deus abandonou Ezequias. Deus jamais deixa ou desampara o seu povo. Esse desamparar aqui dito no texto de 2 Crônicas não é um deixar objetivo, mas é um deixar subjetivo. Era como se Deus tivesse se afastado dos sentimentos espirituais de Ezequias, de modo que ele perdesse seu senso da presença, da proteção e do favor de Deus. Dessa maneira, Ezequias ele sentiu que Deus o tinha deixado. Mas o fato é que Deus tinha um sábio, um amoroso propósito, um santo propósito nisso tudo. E seu propósito era testar Ezequias e revelar-lhe o que estava em seu coração quando o sentimento da presença de Deus fosse retirado. De igual forma, irmãos, algumas vezes em nossa vida, de uma forma sábia, de uma forma temporária e de uma forma proporcional, Deus, ele nos retira a percepção de sua presença e também de seu favor para nos conduzir a uma maior gratidão, a um maior apreço por ele. Ele pode fazer isso agindo diretamente em nossos sentimentos, mas também produzindo os mesmos efeitos através de amorosa aflição em nosso cérebro, certo? Interrompendo, inclusive, determinados funcionamentos do nosso cérebro, certo? Interrompendo a sua química, os seus contatos, tal qual faz quando amavelmente ele aflige algum dos seus filhos com alguma outra enfermidade. Então, olhe, nesse caso, positivamente para a depressão, não negativamente. O que Deus deseja que você aprenda com ela. Pense nisso. O que é que Deus deseja que você ganhe passando por essa depressão? Quando você
começar a pensar dessa maneira, os seus sentimentos de culpa, eles vão começar a desaparecer. Você vai começar a entender que isso que você está passando é parte do plano de Deus para você e para a sua vida. E assim a sua depressão não é uma punição da parte de Deus. Você, na verdade, está realmente onde Deus queria que você estivesse. Mesmo que emocionalmente isso esteja sendo algo doloroso para a sua vida. Dizendo de uma outra maneira, se é o desejo de Deus que você passe por isso, seria errado tentar evitá-lo, não é mesmo? Queridos, eu, portanto, no estudo de hoje, eu procurei falar a respeito de 3 tipos de depressão. A depressão reativa, e essa, quem sabe, seja o primeiro passo para você, como conselheiro bíblico, tentar sondar no seu consulente se a depressão que ele tem é a reação a algum pecado, ao estresse da vida, o estilo de vida da pessoa, ou algum padrão errado de pensamento, certo? Nós vimos um segundo tipo, que é a depressão endógena. Se você chegou à conclusão de que, de alguma maneira, a pessoa ela tem alguma disfunção orgânica, talvez, quem sabe, você precisa de uma ajuda médica, tá? E esse médico, um médico cristão, seria excelente nesse sentido. E se no final das contas você chegou à conclusão que essa depressão não é reativa nem é endógena, quem sabe seja uma depressão soberanamente imposta da parte de Deus. E a pessoa ela deve estar pronta para aceitar essa situação, esperando em Deus, de que Deus possa, dentro do seu sábio conselho, agir em sua vida no tempo correto, para revelar a glória a Ele e o bem àquela pessoa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e sido edificados por essa aula, que o Senhor, vosso Deus, vos façam operosos na sua obra e vos façam também edificados nesse fundamento que foi ensinado à luz da palavra de Deus. Que Deus os abençoe. Amém.